Shalom, graça e paz a todos. Estou mais uma vez aqui para comentarmos um pouco das Sagradas Escrituras. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma importância muito grande, que é o cristão ter unção, poder e autoridade sobre a palavra de Deus. Bom, como falar nisso para que vocês entendam melhor? Em 2 Timóteo, as Escrituras nos diz que nós temos que ser bons em ensinar, em repreender e falar bem da palavra de Deus. Quer ver um exemplo para vocês que eu posso dar? É de Pedro. Pedro andou com Jesus, mas foi se converter quase no finalzinho do sofrimento de Deus. Quer ver como eu provo isso? Em Lucas 22, 31 e 32, Jesus, numa conversa com seus discípulos, ele alerta Pedro. Vou falar um português claro para que todos entendam. Pedro, tome cuidado, porque Satanás pediu para que se andar com a sua vida, mas eu roguei ao Pai para que tivesse compaixão, que você venha ter fé, e quando se converter, você ensina seus irmãos. Então quer dizer que Pedro já tinha tido toda aquela caminhada com Jesus e não tinha se convertido para Jesus. Hoje não é muito diferente, tem cristãos que estão dentro da igreja há 10, 20, 30 anos, mas ainda não se converteu a Jesus. E não se convertendo a Jesus, você não tem autoridade de Deus. Você não tem autoridade para falar da palavra de Deus. Você não tem autoridade para ensinar a palavra de Deus. Você pode até ensinar, não que isso seja proibido. Os judeus naquela época pregavam sempre os ensinamentos bíblicos dele, da Torá, mas ninguém não surtia muito efeito, porque estavam sobre a lei judaica. Então, irmãos, o que eu quero te ensinar com isso? Você tem que ter poder e autoridade, clamar pelo poder e autoridade de Deus, para quando você for ministrar, algo diferente aconteça. Algo diferente aconteça no coração, seja das pessoas, que as pessoas venham a ser impactadas pelo poder da palavra que sai da tua boca, da palavra das Escrituras de Deus. Isso acontecia, os judeus pregavam e nada sem surtir efeito. Mas Pedro, quando se converteu, quando Pedro realmente tomou posse da autoridade, da unção, clame pela unção de Deus. É muito importante o cristão ter unção de Deus e poder de Deus. Clame pela unção de Deus. Eu clamo todo dia pela unção de Deus, para que quando eu falar da palavra de Deus venha causar efeito, impacto nas pessoas. Em Atos capítulo 2, Pedro já estava com unção, quando todo mundo estava falando em línguas repartidas, línguas de fogo. O povo dos judeus e gregos, que tinha diversas nações naquele lugar, disseram que eles estavam embriagados, mas Pedro com unção se levantou e começou a falar da palavra de Deus com unção. Pedro não teve revelação do céu. Ele simplesmente falou da palavra que eles mesmos conheciam e liam e pregavam a mesma palavra. Mas ele falou com poder, autoridade e unção de Deus. E naquele dia, 3.000 almas se converteram. Mais um pouco adiante, em Atos capítulo 4, Pedro prega novamente.
com poder e autoridade, não pregou revelação como nós muitas das vezes hoje vamos na igreja pedir mais, Senhor, eu quero revelação. Quando lemos a Bíblia, Senhor, eu quero revelação de Deus, eu quero ter uma palavra revelada. Pregue simplesmente, irmãos, a palavra que está escrito. Peça para Deus a unção daí, porque essa mesma palavra que está escrita fazer efeito nas pessoas que escutem essa palavra. A palavra já é revelada, a palavra foi revelada ao homem, pelo Espírito Santo que escrevesse a palavra. A palavra em si já é uma revelação. Então não fique clamando. Claro que é muito bom, muito importante nós termos a palavra de revelação. Mas peça principalmente a Deus a unção, para que quando a palavra for pregada, ela venha surtir efeito nas pessoas. Venha ter corações arrependidos, corações aquebrantados para Jesus. Essas são as palavras que eu tenho para dizer para vocês aí. Inscrevam no canal Rafael Vitório Demore. Curta nossos vídeos. Graça e paz, que tenha todos uma boa semana.